Oi, eu sou a doutora Mariana. Eu sou a doutora Clariana. E você, conhece o preservativo interno? Bom, esse vídeo de hoje a gente já inicia com uma atualização para vocês com relação a essa nomenclatura. Para quem não sabe, o que antigamente era conhecido como camisinha feminina passa a ser chamado de preservativo interno, enquanto a camisinha masculina passa a ser chamada como preservativo externo, tá? Lembrar que o preservativo interno, ele além de proteger de todas as infecções sexualmente transmissíveis que uma relação sexual pode acabar ocasionando, principalmente ele também acaba protegendo com relação a uma gravidez indesejada. E a gente parte desse vídeo de justamente enfatizar o quanto é benéfico o uso do preservativo interno para você não precisar ficar na dependência de ninguém, né? Com certeza vocês já ouviram em alguma situação de esqueci de comprar, eu não gosto, não tenho. No momento que você passa a ter esse conhecimento da possibilidade do uso de um preservativo interno e suas vantagens, que a gente vai falar justamente nesse vídeo, você passa a não depender de ninguém para se proteger. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados necessários que a gente precisa ter com esse instrumento, né? Lembrar que o preservativo ele tem que ser preservado num lugar, um preservativo preservado ficou bem legal, que o preservativo ele tem que ser guardado num lugar seco, arejado, não pode estar muito aquecido, assim como o preservativo interno ele não pode ser aberto com a boca, não pode ser aberto com tesoura que possa danificar o produto, né? Diferente do preservativo externo, esse preservativo interno ele possibilita a introdução como método, né? Você já pode colocar o dispositivo até 8 horas antes da relação. Então, quem vai fazer o uso desse dispositivo pode realizar sua introdução e pronto, vida que segue, mantendo e garantindo essa sua segurança, né? Até 8 horas antes do contato sexual. A gente fala que a única coisa tem que sempre alertar antes, o ideal é que antes da pessoa que está usando o dispositivo se levantar pós a relação, ele já realize a retirada, para não correr o risco do esperma escorrer, né, por dentro do preservativo. E tem que tinha mais alguma coisa? O interno com o externo, e é fundamental, não pode usar os dois juntos, porque o atrito poderia danificar o produto e diminuindo garantia de segurança e tudo mais. Tem que escolher um método. Escolhe um. O preservativo interno ele é feito de um material chamado poliuretano. Ele é bem mais fino e ele é mais lubrificado. Então, para as pessoas envolvidas na relação, ele vai dar muito mais prazer, tá? Ele possui 2 anéis que vão ajudar para ficar dentro da cavidade vaginal ou anal, tá bom? Ele é como se fosse uma bolsinha, tá? Ele vem assim dentro da embalagem. Então, ele é como se fosse uma bolsa de 15 centímetros de comprimento e os anéis têm mais ou menos 8 centímetros de diâmetro. Ele possui 2 anéis. Um que ele é móvel, bem flexível, que não machuca em momento algum e ele fica na extremidade fechadinha, tá bom? E o outro, que ele é um pouco maior, e é bem molinho também, bem flexível, e que ele serve como abertura, tanto para guiar a introdução, quanto na relação para a penetração, tá? Essa parte externa, ela tem que ficar a 3 centímetros ou da vulva, ou 3 centímetros da borda anal. Então, depois de todas as orientações, os cuidados necessários, a gente vai explicar como é a inserção do preservativo interno, tá? Eu vou usar um modelo anatômico feminino, tá bom? De vagina, tá certo? Então, depois que a gente abriu corretamente a nossa embalagem aqui do preservativo, a gente estica o preservativo, então vai na extremidade fechada e faz um apertinho, tá bom? Como eu disse, ele é bem flexível, tá? Então, com o dedo indicador, pela vulva, a gente vai introduzindo pelo início do canal vaginal e vai empurrando com o dedo indicador até o máximo que a gente conseguir, tá? E aí, lembrando que a abertura externa, o anel externo, tem que ficar a 3 centímetros da borda aqui da vulva, tá certo? E mais pra frente, nos próximos vídeos, a gente vai conversar um pouquinho sobre o HPV. Então, esse preservativo também ele é bem legal para fornecer uma proteção um pouquinho maior com esse vírus, tá? Então, o anel externo, ele vai ser aqui
a orientação para penetração, para introdução do pênis, tá? Se por acaso durante a introdução ou até mesmo no vai e vem da relação, o anel começar a ficar um pouquinho mais para dentro, então cabe ao parceiro, segurar um pouco e trazer ele de novo aqui para a área de segurança, tá? Às vezes pode ser necessário usar um pouquinho mais de lubrificante para não ficar tão internalizado a parte externa. Terminada a relação, então antes da pessoa que está usando o preservativo levantar, ela tem que fazer a retirada para não escorrer o esperma, não ter nenhum risco. Então, o anel externo, ele tem que ser dobrado e torcido. Tira essa mão aqui, põe a outra mão para elas verem. Então, ó, vai ser torcido até fechar bem. Com isso fica fechado, vocês conseguem perceber? Justamente na torção fica fechado, e lembrando que isso aqui tá lá na parte interna da vagina. Então ele bem lacradinho, bem fechadinho, Você a traciona. gente traciona e pronto. Lembrar que para cada relação tem que se usar um preservativo, tá? Pensar que assim como o preservativo externo, o preservativo interno, ele também é descartável, e para cada relação você tem que trocar. Você não pode usar um mesmo preservativo, apesar dessa questão, mas ela pode ser introduzida até 8 horas antes, você não pode ter com o mesmo preservativo diversas relações, porque você vai aumentar o risco das doenças, né? Você pode aguardar 8 horas com ele dentro de você para você iniciar a relação. Não quer dizer que você vai manter ele 8 horas depois de terminada a relação, e muito menos tira, né? Lavou não tá novo nesse caso. Não. Tá? Então agora, finalizada a parte teórica do assunto, vamos para a parte gossip. Pra gente produzir esse vídeo para vocês, né? Pra gente elaborar este conteúdo, a gente foi atrás, obviamente, de um preservativo feminino, porque a gente não tinha... Preservativo interno! Vamos para a parte gossip do assunto. Pra gente providenciar este conteúdo, pra gente conseguir produzir esse vídeo, a gente teve que ir atrás, obviamente, de um preservativo interno, porque nenhuma das duas tinha. E daí a Clary teve a incumbência de ir atrás. E daí agora ela vai contar um pouquinho. Clary, foi fácil pra você achar o preservativo interno? Não, foi fácil. O que rolou? Primeiro que eu fui em drogarias pra fazer a compra, né? Mas, teoricamente, você pode também encontrar em supermercados como o preservativo externo. Eu fui em 2 drogarias. Grandes redes, né? Grandes redes. Fui em grandes redes. Então, primeira dificuldade, tá bom? Ele é vende por unidade. Então, só tem... Não é que nem o externo, onde tem embalagens que vem mais. E o preço, ele não é totalmente acessível, né? Ele tá numa faixa aí, pelo que eu vi, de 13 a 15 reais. E eu também só achei, pesquisando, uma marca, mas acredito que tenham mais no mercado. E aí, na que eu fui, na segunda que eu achei, eu fui pedir, eu tava procurando ali na parte dos expositores, onde normalmente ficam as externas. Não achei, fui pedir ajuda a um dos atendentes da drogaria. Ele ficou super envergonhado. Absurdamente envergonhado. Danadinha! Aí pediu ajuda pra uma outra atendente mulher. Ela falou, não... Olha os preconceitos. Isso que ela falou assim, eu acho que tem, mas eu vou pesquisar. Colocou lá no computador, pesquisou, não, tem. Eu falei, eu não achei. Aí ela foi comigo até lá. Pelo menos se disponibilizou lá, né? E aí ela começou a procurar junto comigo e não tava achando. Só que, por que não tava achando? Porque literalmente ele estava atrás de outros produtos. De outros preservativos externos, de outros produtos. Entendeu? Então, se eu não tivesse ido e pedido ajuda, eu iria sair dali e ia para outro lugar, porque eu não ia achar naquele local. Então, limitação que eu achei. O valor, infelizmente, por ser só uma unidade, claro, ele é um produto um pouco grande, então a embalagem não é tão discreta que nem a do externo, que você consegue deixar numa necessaire, numa bolsa, num lugar mais escondidinho. E também porque as pessoas, o que você falou, cultural, né? Esse preconceito muito cultural. E ainda mais, eu acho que o atendente não achou que uma mulher fosse lá, talvez muito menos comprar um preservativo externo, quanto mais comprar um preservativo interno, né? Porque a gente ainda vive nessa sociedade onde
o sexo masculino ou quem tem o preservativo externo, quem é que tem que buscar essa questão desse cuidado, sendo que a gente tem que lembrar que nós, mulheres, a gente tem que pensar no nosso corpo. Então, saber que existe essa possibilidade do preservativo interno como um método de proteção para gestações e para doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Você já usou? Se você já usou, comenta aqui. Fala se você já teve dificuldade também. De comprar, né? De comprar. Se você já pediu para um parceiro ou uma parceira comprar e teve uma negativa. Se você gostou ou não gostou. Conta pra gente aqui. Divide com a gente. E obviamente, assim como nos outros, se você curtiu, deixa um like, encaminha, que se você não nos segue ainda, começa a seguir, que o objetivo do nosso canal é proporcionar justamente informações de conteúdo. Até a próxima!